vamos, sem mais demoras, fazer uma viagem... Até ao Brasil, até ao Brasil. Ana Ventura, o que é que andas aí a fazer, mulher? Venho descansar, depois de tantas emoções no Olá, fim de Ana. semana, tenho que descansar um bocadinho. Olá, bom dia. Podias era ter-me levado na mala. Está mau tempo, Fica para a Luísa, não próxima. ias querer. Muito bem. Ana, obrigada. que convidámos para nos vir aqui, enfim, resumir em curtíssimos minutos aquilo que ela viveu na passada sexta-feira no Porto, no concerto dos The Weasel no Mel Marés Vivas. Sim. Ana, deixa-me explicar. Eu vi o teu post em relação ao concerto dos The Weasel, no Mel Marés Vivas, e senti que tinhas de vir falar connosco acerca deste que parece ser um fecho de ciclo para ti. É um bocadinho, sabes, porque o livro dos The Weasel, a biografia dos The Weasel, começa e acaba no concerto Nós Alive. E então é quase como se, depois de termos vivido tudo aquilo que foi o concerto Nós Alive e eu ter estado muito focada, tal e qual como eles estavam também, em julho de 2022, naquilo que era o seu regresso aos palcos, um ano depois, todos nós nos pudemos finalmente divertir com aquilo que é um concerto dos The Weasel. Eu tinha pousado a caneta, que foi o que eu escrevi exatamente no post, e eles puderam efetivamente desfrutar. Essa foi a grande diferença, eu acho, entre o concerto Nós Alive e o concerto Mel Marés Vivas. Assim que eles entraram em palco, toda a linguagem corporal, toda a forma como eles se movimentaram, nós conseguimos perceber logo que, mesmo que o alinhamento fosse muito semelhante e mais apenas do que aquilo que tinha acontecido no Passeio Marítimo de Algés, mas a banda estava completamente diferente. E aí foi uma viagem ainda mais incrível. Se o concerto Nós Alive tinha sido incrível, este foi, eu diria, à falta de melhor palavra, arrebatador. Arrebatador. Isso também se pode dar obviamente que o Nós Alive reunia ali alguma tensão por ser o regresso, por ser o primeiro concerto com a responsabilidade de ser no Nós Alive depois de uma paragem gigante. Tirando essa pressão, logicamente, estando as condições todas reunidas, seria sempre, obviamente, um concerto com um bocadinho mais de descompressão do que propriamente aquela tensão que tinha o palco do Nós Alive. Tu viste, então, uma banda contente por estar junta, enfrenta um mar de gente que conhecia as músicas todas de trás para a frente, dos The Weasel. E que ansiava por os ver e ouvir. E de alguma forma, tu achas que este concerto do Mel Marés Vivas pode ter entusiasmado tal a banda que eventualmente podemos ter no futuro mais concertos de The Weasel? Ou achas que isto foi só mais um one-off e agora encerramos aqui este capítulo? Olha, uma coisa e foi uma mensagem que ficou sempre muito clara ao longo de toda a campanha que nós fizemos com o livro, foi que a ideia de que os The Weasel vieram para ficar. Que o concerto Nós Alive tinha acontecido, ok, na altura em que o livro foi publicado, o concerto Uma Marés Viva já estava muito, muito próximo de esgotar, como efetivamente acabou por esgotar, mas a ideia que ficou sempre é que os The Weasel vieram para ficar. Em que moldes é que os The Weasel vieram para ficar? Nós não sabemos, mas honestamente, e por aquilo que eu conheço da banda, eu acho que a própria banda não sabe em que moldes é que vieram para ficar. O que se sente e se vê quando eles estão em palco e quando eles estão os seis é que há uma harmonia enorme, há uma alegria enorme entre eles, há uma felicidade muito grande este regresso. Não é só um regresso deles para connosco, é deles para eles próprios também. Sim, deixa-me só dizer que isso foi... Isso, deu para ver isso nas partilhas que o Carlão foi feito nas redes sociais, foi fazendo nas redes sociais antes do concerto e depois do concerto, que este concerto tinha, talvez por menos tensão, ter mais emoção e este sentir mesmo que era então o regresso a eles enquanto banda. Os The Weasel sempre foram uma máquina que tudo aquilo que dizia respeito aos The Weasel era sempre muito bem feito, era muito bem pensado, era muito bem planeado. E a responsabilidade de um concerto como o do Nós Alive, lá está,
depois de mais de uma década de ausência. Depois é importante nós lembrarmos também que foi um concerto que foi 3 vezes adiado. Nós inicialmente achávamos que o concerto ia acontecer em 2020 e acaba por só acontecer em 2023. Portanto, houve aqui uma série de falsas partidas que vieram a crescer ainda mais responsabilidade. E depois, lá está, estamos a falar de um concerto no Nós Alive. Importante também relembrar que foi pela primeira vez uma banda portuguesa a esgotar um grande festival em Portugal. Foi aquilo que aconteceu em 2022 com os The Weasel no Nós Alive. Fast forward para 2023, quando as canções já estavam rodadas, quando eles já tinham ensaiado muito, quando eles finalmente se podiam divertir. E eu acho que foi isso que aconteceu no Mel Marés Vivas. Portanto, neste ano, neste intervalo entre o concerto do Nós Alive e o concerto do Mel Marés Vivas, não só eles regressaram às canções que já sabiam de cor, mas com outra tranquilidade, como também olharam para aquilo que foi a sua história quando nós publicámos juntos a biografia, a sua própria biografia. Portanto, eu acho que há toda aqui uma sensação de regresso a casa que nos faz sentir muito bem, sem ser aquela ideia, aquele clichê do não regressa ao lugar onde foste feliz. Não, eu acho que eles neste momento sentem que foi bom regressarem ao lugar onde foram felizes, porque ainda estão felizes nesse lugar. Agora, como é que eles, o que é que significa ou eles vieram para ficar, não sei. E acho que eles também não sabem, porque e este é um remate importante. Quando eles anunciaram o concerto do Mel Marés Vivas, nós ainda estávamos a construir o livro e eu na altura pensei assim, eles estavam-me a enganar quando diziam que não sabiam o que é que iam fazer depois do concerto do Nós Alive, mas eles efetivamente não sabiam. Eles, quando fizeram o concerto do Nós Alive, era efetivamente um one-off. E depois surgiu o concerto do Mel Marés Vivas, portanto eu acredito mesmo que hoje, dia 18 de julho de 2023, eles não sabem o que é que vão fazer a seguir, mas acredito que irão fazer algo a seguir. Olha, muito rapidamente, para fecharmos este capítulo, qual foi para ti o momento mais alto deste concerto no Mel Marés Vivas? Olha, para mim é sempre muito complicado escolher, porque por um lado, a cada vez que eles passam pelo Mundos Mudos, para mim é sempre uma experiência em que eu saio literalmente do meu corpo. Para mim é a grande obra-prima dos The Weasel, mas por outro lado é impossível não se ficar emocionado quando tens dezenas de milhares de pessoas a cantar o retratamento e de repente uma coisa tão simples como Olá Nina, quero tratar de ti, atinge dimensões que são inexplicáveis, portanto, mas depois teve um final apoteótico, ou Estás na Boa, com muito fogo, foi um concerto mesmo muito bom. Houve comunhão entre o público e a banda? Muita, há uma relação, foi incrível, o concerto não se findou no palco, não se findou na plateia, foi literalmente uma corrente de energia em que eles nos alimentaram a nós e nós os alimentámos a eles, e eu estava literalmente no meio do público. Eu quis mesmo ir para o meio do público, sentir aquilo tudo e estar... Olha, Luísa, nem digas nada, porque era uma t-shirt de uma banda, no concerto da própria banda, uma t-shirt verde. Eu não me lembro da última vez que eu tinha vestido uma t-shirt verde. Mas o verde fica-te bem, Ana, atenção, hein? É verdade, o verde fica bem a toda a gente, verdade, Pedro? Fica bem a toda a gente. Ana, olha, muito obrigado por teres dado-nos estes minutinhos para falar sobre... Das férias ainda por cima. Para nos falar sobre o concerto dos The Weasel. Quem ainda não leu, deixa-me dizer-te, quem ainda não leu, uma página da história, primeira biografia oficial dos The Weasel, está disponível, segunda edição. Os The Weasel são muito mais do que as suas canções e vale a pena ouvirmos as histórias Exatamente. deles. Não que seja suspeita, é isso mesmo, os The Weasel são muito mais que as suas canções. Deem uma leitura neste livro. É uma página da história da música em Portugal. Sim, vai sim. para além da banda, eu sinto. Voltaremos a falar em breve. Ana, um grande beijinho e uma boa estadia aí no Brasil. Tudo bom. Obrigada. Muito obrigado. Traz-me uma caipirinha. E pronto. Combinado.